Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Que bom estarmos aqui novamente, não é? Para podermos estudar a palavra do Senhor. Estamos caminhando aí já há praticamente 7 semanas, estudando esse livro tão maravilhoso, né? Esse texto tão edificante e tão atual, que é o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse. E hoje nós estamos já então na lição de número 7, que nós vamos estar estudando no dia de hoje. Mas antes mesmo de começarmos a nossa lição propriamente dita, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a Ele a direção dEle para tudo. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e te somos gratos, ó Deus, por mais esta oportunidade. Quando olhamos ao nosso redor, ó Deus, podemos ver que muitos são os lugares onde a Tua palavra ainda não chegou e por isso as pessoas não têm oportunidade de estudá-la. Lugares também, ó Deus, onde existem limitações, lugares ainda onde é proibido, Senhor, falar do Teu Evangelho. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a liberdade, o direito, ó Deus, de podermos estudar a Tua palavra, de podermos carregar a Bíblia, de podermos falar do Teu amor, das Tuas coisas, do Teu Evangelho. Muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado, Deus. E agora, Senhor, quando vamos estudar mais uma lição, nós queremos te rogar que não seja eu, mas seja o Espírito Santo a nos conduzir, ó Deus, em tudo quanto vamos estar, ó Deus, aprendendo em mais essa porção da Tua palavra. Continua conosco. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. Então, como eu disse, a gente está na lição de número 7. O título da lição de hoje é Filadélfia, a Igreja Missionária. Essa lição está baseada em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Bom, antes da gente entrar propriamente aqui, só para a gente lembrar um pouquinho que nós já vimos, né, lá bem no início, de que Apocalipse significa revelação e que o livro de Apocalipse é o livro da revelação das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Vimos também que Jesus promete que vai buscar, vai voltar, né, na verdade, para buscar a sua igreja. Mas antes de revelar como e o que vai acontecer, essas últimas coisas propriamente ditas, Jesus então envia cartas para as igrejas, né, para que essas igrejas estejam preparadas para a sua volta. Ele não quer pegar ninguém de surpresa, ele não quer voltar e ter que, dentro da igreja, né, dentro daqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, ele tenha que separar quem vai e quem não vai ir com ele para os céus. Ele quer levar a sua igreja, a todos, né? Então, por isso, ele envia essas cartas, na verdade, como que estivesse preparando a igreja em si para a sua volta. Essas igrejas, né, as 7 igrejas, representam todas as outras igrejas, com seus erros, com seus pecados, mas também com seus acertos e correções, promessas, inclusive. E essas palavras, obviamente, não são só para aquelas igrejas, né, aquelas 7 igrejas, mas para todas e em todo o tempo até a volta do Senhor. E hoje nós chegamos, então,
a sexta igreja das 7 que nós temos, né, onde o Senhor enviou a carta, e hoje nós vamos então conhecer a igreja de Filadélfia, uma igreja missionária ou uma igreja de oportunidades. E aí eu queria aproveitar também para poder dizer o seguinte: as igrejas elas não são iguais, né? A gente já tem conseguido ver isso nesses estudos que temos feito. As igrejas elas não são iguais e, portanto, para cada uma o Senhor tem uma palavra, para cada uma o Senhor tem um alerta, para cada uma o Senhor tem elogio ou não, né? Então, o Senhor ele vai tratar particularmente cada uma com as suas nuances, as suas particularidades, né? Os seus detalhes. E é assim que realmente o Senhor faz. E é assim que ele sabe. Até porque quando o Senhor voltar, nós não poderemos, né? A igreja não vai poder dizer assim, Senhor, mas poxa, o erro meu era esse, assim, assim. O Senhor, não, mas eu alertei a respeito desse erro, alertei a respeito daquilo outro, né? Então nós não vamos poder reclamar. Bom, como disse, hoje a gente então vai conhecer um pouquinho, né? E vamos ler aí a carta de Filadélfia. Bom, mas antes mesmo da gente entrar no texto propriamente dito e a carta, vamos fazer como temos feito já há algum tempo em algumas outras igrejas que nós já estudamos. Vamos tentar conhecer um pouquinho da história da cidade, né, da cultura e de tudo mais, onde aquela igreja, na verdade, está inserida. E aí, segundo então os historiadores, né, segundo os historiadores, a cidade de Filadélfia foi fundada em aproximadamente 150 a 140 a.C. por Átalo II, governador de Pérgamo, que era chamado de Filadelfo por causa da sua devoção por seu irmão Eumenes. Né? Filadélfia vem de um termo grego que significa amor fraterno. Então, a cidade recebeu esse nome a princípio em homenagem ao irmão, né, deste governador, e que na verdade queria demonstrar através dessa homenagem o seu amor pelo seu irmão. A cidade, na verdade, era vista como uma porta de ligação da Ásia Menor com a Europa, né? Vamos dizer assim, de um modo mais abrangente, né? Ela era um corredor, vamos dizer assim, aonde fazia essa ligação. Então, ela era muito importante nesse sentido. Era também uma porta de divulgação da cultura e do idioma grego, né, na Ásia. E, na verdade, até fazia parte dessa cultura aí, né, o helenismo, né, que era uma área religiosa, vamos dizer assim. A, a área que circulava, né, em volta da cidade, próximo da cidade, podemos dizer que algumas partes da cidade também, era rica em atividade vulcânica. E isso fazia com que a cidade sofresse constantemente abalos sísmicos. Em 17 depois de Cristo, o extremo sudoeste da Ásia Menor, aonde ficava a cidade de Filadélfia, foi devastado por um grande terremoto. E, segundo os historiadores ainda, acredita-se que a cidade de Filadélfia foi
a cidade mais afetada, porque ela estava localizada, digamos assim, na principal linha da falha sísmica, né? Quando ela estava mais próxima de onde aconteceu a parte mais forte do terremoto, vamos dizer assim. E aí, por conta, né, na verdade, dessa grande destruição ocasionada aí pelo terremoto, o governo romano de Tibério isentou a cidade de Filadélfia do pagamento de impostos durante um tempo, além de enviar uma grande soma de dinheiro, né, de recurso financeiro para ajudar na reconstrução da cidade. E aí, em gratidão, né, a esse auxílio romano, durante o período difícil, né, que eles passaram, a cidade acabou adotando o nome de Neo-Cesareia, que significa Cidade do Novo César, em honra aí ao imperador Tibério. Mas esse nome caiu logo em desuso. Em apenas cerca de 30 anos ele caiu. E mais tarde a cidade ainda passou a ser chamada de Flávia, em homenagem ao imperador Tito Flávio Sabino Vespasiano. E aí, assim, a gente vai ver de que essa cidade, ela tem muita influência da cultura grega, tem bastante influência também das questões de Roma, mudou o nome por algumas vezes, foi uma cidade que foi muito abalada e que era muito abalada por essas questões de terremoto e outros abalos sísmicos. Então, era uma cidade que estava, né, que fazia uma ligação que era importante para a Ásia com relação à Europa, mas é nesse contexto exatamente, né? Tinha comércio, tinha lá as suas questões de cultura, e aí é nesse contexto, então, que está localizado a igreja de Filadélfia, para quem o Senhor vai então enviar essa carta agora. Bom, nós vamos ver o texto propriamente dito, como temos feito. Nós vamos ler esta carta observando os versículos, né, um de cada vez, e aí a gente vai conversando um pouquinho a respeito dessa ligação que, na verdade, o Senhor faz com o contexto da cidade e das pessoas que ali vivem, né? Abrindo um parêntese aqui, só para a gente poder lembrar de que, como cada uma das igrejas ou melhor, as cidades eram diferentes, as igrejas, consequentemente, eram diferentes também. E Jesus vai estar sempre ligando a realidade da igreja e o que ele escreve para cada igreja, fazendo uma ligação com alguma coisa relacionada à cidade. Isso para facilitar, não é, o entendimento daqueles irmãos com relação àquilo que ele vai lhes escrever. Não é? Isso vai facilitar a eles. A gente já falou isso em outras lições, em outras igrejas também, mas pode ser que você esteja ouvindo hoje pela primeira vez também, então isso vai facilitar o seu entendimento, não é? E Jesus ele fazia isso também quando aqui esteve, né? Quando ele ia falar com pescadores, ele estava sempre relacionando alguma coisa à pescaria, ao mar, enfim. Quando ele ia tratar com agricultores, o público dele eram agricultores, ele ia falar alguma coisa sobre agricultura. E assim ele ia trazendo uma mensagem quase que específica para facilitar então o entendimento das pessoas. As próprias parábolas que ele contava eram também contadas com essa intenção de facilitar
o entendimento. Mas vamos lá. Versículo 7, então. Né? Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A carta é mais uma vez endereçada ao anjo da igreja, ao líder, ao pastor, sendo que, ainda que seja endereçada a esse líder, a esse pastor, ao anjo da igreja, não quer dizer que não esteja também falando para a igreja como um todo, né? E aí, para uma igreja cercada por uma cultura de muitas divindades e perseguida até mesmo pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como o santo, não só como mais um santo, né? Mas o único santo, aquele que nunca pecou, aquele que possui santidade na sua essência. E ainda ele declara que, em meio a tantas divindades que faziam parte daquela sociedade, ele é o verdadeiro Deus. Ou seja, ainda que existissem outras divindades, que pessoas cultuassem a outros deuses, que pessoas prestassem cultos, fizessem sacrifício a tantos deuses, né, que continham a própria cultura grega, e alguns até endeusavam aí os imperadores romanos. Ele, Jesus, é o único Deus, e ele está se declarando aqui, né, dessa forma. Aquele, na verdade, que é capaz de perdoar pecados e dar salvação, o que os outros não podem fazer. O próprio Deus encarnado, e não um Deus com letra minúscula, né, com D minúsculo, criado aí pelos homens. As cidades daquela época, na verdade, eram cercadas de muros. Em geral, só havia um meio de entrar, e era por onde? Pela porta da cidade. O Senhor, aqui está falando para eles, né, que ele é aquele que tem a chave, que abre. Ele veio para abrir, e aí por isso ele está fazendo essa relação de porta, né, de chave, de abrir e de fechar. Então ele veio para abrir para todo aquele que nele crê o acesso à salvação. E isso ninguém pode fechar. Ele tem as chaves da porta do céu. Como igreja do Senhor, precisamos levar, então, a verdade, levar a palavra para os outros, para que outros também possam passar por esta porta enquanto a porta está aberta. Porque um dia essa porta vai se fechar. E quando isso acontecer, ninguém mais poderá abrir, porque o próprio Jesus declarou que a porta que ele fecha, ninguém abre. E aqui ele abre e ninguém fecha. Então, um dia essa porta vai se fechar. Jesus também, ele é o Senhor das oportunidades. E hoje ele, então, tem permitido a todo aquele que quiser, né, que desejar, aproveitar esta oportunidade de entrar pela porta da salvação. Passar pela porta da salvação enquanto ainda está aberta. Existem, na verdade, dois caminhos, mas só um conduz à salvação. Muitos são os que têm, ainda nos dias de hoje, escolhido o caminho mais fácil, né? A porta larga, o caminho espaçoso. Mas Jesus disse assim uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus diz que ele é o caminho, significa que, ainda que existam outros, ele é o caminho, o verdadeiro caminho, o caminho por onde nós devemos passar, né? E quanto mais largo, quanto mais espaçoso, quanto mais fácil, mais longe esse caminho levará a essa porta que está aberta, mas que um dia vai se fechar. E aí a gente continua no verso 8,
lendo o seguinte: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aqui Jesus frisa mais uma vez, né, essa questão da porta aberta. Ele ainda fala que ele conhece as obras que a igreja realiza. O Senhor, mais uma vez aqui, para mais uma igreja, está dizendo que ele conhece, ele é Senhor de todas as coisas e ele conhece todas as coisas e que não há nada que nós possamos fazer que possa ficar em oculto diante da presença dele. Né? Então, por isso, precisamos então estar o tempo todo vigilantes para não cometermos erros, porque o Senhor conhece as nossas obras. E aí, na segunda parte desse verso de número 8, né, ele diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aquela igreja, na verdade, era uma igreja pequena, que talvez fosse até formada por sua maioria de escravos e pessoas humildes. Mesmo assim, não negaram o nome do Senhor. A cidade de Filadélfia, na verdade, já havia trocado de nome algumas vezes, negando assim o seu primeiro nome, né? Ou seja, vinha um e, não, eu quero colocar esse nome aqui para homenagear não sei quem. Não, agora mudou. E isso lembra até um pouco daquilo que acontece até nos nossos dias, não em relação a nome de cidades, mas em relação a ações, né, dos governos. Um chega e tem um programa e o outro vem e muda o nome do programa, né? Um vem e cria uma estrada e coloca um nome, daqui a pouco o outro vem e troca. E isso, então, a gente vê que já não é novo, não, né? É bem antigo. Mas aí, aquela igreja, aquela cidade, então, já havia, né, na verdade, mudado de nome. Mas, enquanto isso, a igreja seguia na direção oposta da cidade. Com certeza, a pressão ou as circunstâncias talvez pudessem forçar aqueles irmãos a negar o nome do Senhor ou trocar o nome do Senhor por outro nome, né? Mas isso, na verdade, não acontecia, porque eles guardavam a palavra e não negavam o nome do Senhor, né? Salmo 119, 11 nos diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então quer dizer de que quando nós guardamos a palavra do Senhor e quando nós não negamos o seu nome, nós estamos evitando de pecar, nós estamos seguindo as orientações do Senhor, porque as orientações do Senhor estão na sua palavra. As orientações do Senhor estão na palavra que ele deixou para cada um de nós, através dos escritos bíblicos, né? E que nós temos tanto acesso hoje e que mesmo assim tantos não buscam. 2 Coríntios 12, 10 vai nos falar um pouquinho a respeito dessa questão de fraqueza e diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A nossa força, reforçando aqui, ela não vem das coisas ao nosso redor, do nosso poder financeiro, aquisitivo, dos bens que nós possuímos, da nossa saúde. Não, a nossa força vem do Senhor. E aí, ainda que outros nos considerem fracos, vamos dizer assim, esqueléticos, vamos falar isso, nós sabemos de quem ou aonde está a nossa força, não é? Graças a Deus por isso. Quando nós guardamos, então, a palavra do Senhor, nós somos capazes de suportar tudo que venha para tentar nos tirar da presença do Senhor. Aquela igreja ela podia até ser fraca, mas na verdade eles eram bem fortes, como já disse, por guardar então a palavra do Senhor.
Seguindo, o próximo versículo vai nos dizer o seguinte: eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés, e reconheçam que eu amo você. A palavra do Senhor aqui traz pela segunda vez, não é, em Apocalipse, esse termo, né, sinagoga de Satanás, para, na verdade, se referir a alguns judeus, aqueles que perseguiam a igreja, né? E esses se consideravam o povo escolhido, o povo separado por Deus, e eram. Os judeus foram, sim, né, lá no Antigo Testamento, escolhido e separado por Deus. Mas Deus escolheu eles naquele primeiro momento, e escolheu para que eles também pudessem mostrar aos outros e trazer os outros para poderem também servirem a Deus e mostrar que era possível isso. Mas esses agora, que a gente encontra aqui no Novo Testamento, na verdade, e que Jesus chama de sinagoga de Satanás, eles apenas estão preocupados com as leis, com os dogmas, com os preceitos. Eles eram apenas religiosos. Apenas religiosos. O próprio Jesus sofreu perseguição por parte desses, que criavam mentiras, que criavam situações embaraçosas, e que foram também, a sua maior parte, responsável, inclusive, pela prisão de Jesus e pela sua condenação, na verdade. A esses, Jesus, então, chama de sinagoga de Satanás, mentirosos. Eles não se preocupavam, na verdade, com a necessidade de salvação das pessoas. Não criam em Jesus como o Messias prometido. Por isso, o Senhor faz uma promessa à igreja: farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Esses, né, viriam, então, isso iria acontecer como um sinal de humildade, não de adoração àqueles membros da igreja, né? Esses judeus, chamados aqui de sinagoga de Satanás, se prostrariam diante da igreja em reconhecimento do amor do Senhor pela sua igreja. Então, assim, mesmo em meio à perseguição, calúnias e injúrias, né, que a igreja sofre, a igreja deve se manter firme na palavra do Senhor, porque ele tem promessas para a sua igreja. Ele tem promessas para a sua igreja. Os seus inimigos, os inimigos da igreja, não ficarão de pé em todo o tempo. Eles não irão conseguir êxito em todo o tempo. Eles não vão conseguir confundir as pessoas em todo o tempo. Vai haver um momento em que isso tudo vai cessar e que eles, então, vão reconhecer, né, o senhorio do Senhor Jesus, e de que ele é o único e verdadeiro, como ele mesmo disse lá bem no início aqui do nosso texto. Vamos seguir aqui, deixa eu só me localizar. Próximo versículo, 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aquela cidade sabia muito bem o que é se manter firme, né? Ou tentar, pelo menos. Eles viviam constantemente ameaçados por terremotos, por algo que eles não podiam controlar. E perseverar é manter-se firme. Por isso encontramos aqui mais uma promessa do Senhor, porque a igreja se mantém firme na palavra do Senhor.
E quando a igreja se mantém firme, o Senhor ainda diz de que, independentemente de qualquer coisa, o Senhor vai estar com ela em todo o tempo. Inclusive na hora da dificuldade, da provação, na hora dos terremotos, né, que vem às vezes para abalar a firmeza da igreja, a firmeza da fé da igreja, né? E às vezes a gente está passando por situações tão complicadas, né? Talvez aqueles irmãos até pensassem isso também, né? E até achamos que o Senhor esqueceu de nós, que nos abandonou, ou mesmo que Ele não nos ama mais, mas nada disso é verdade. Ele está conosco até mesmo nos piores momentos. Nós só precisamos de crer, só precisamos de continuar a buscá-lo em espírito e em verdade. E ele ainda vai continuar aqui, verso 11. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. As promessas do Senhor são para que a sua igreja continue firme. E ele diz, né, ele traz, digamos, esse recado. Olha, venho sem demora. Venho sem demora. E isso é uma verdade. O Senhor vai vir para buscar a sua igreja. E a igreja precisa se manter, então, o quê? Vigilante, não é? Firme, mesmo em meio às situações complicadas, às situações difíceis, precisamos nos manter vigilantes. A coroa era usada como símbolo de vitória, né? Era a recompensa para o vencedor. E nós não podemos deixar que alguém, né, tome a nossa coroa, a nossa vitória. Em breve, todas essas coisas que vivemos, elas irão passar. E nós, então, receberemos, né, a nossa coroa, que é o símbolo da nossa vitória, e nós vamos, então, habitar com o Senhor nas mansões celestiais. Seguindo o verso 12, nós temos o seguinte: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A cidade de Filadélfia, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é bom a gente reforçar. A cidade de Filadélfia, na verdade, era uma porta de entrada, né, para a cultura, ou para a passagem da cultura de outros povos, né? Isso ligando um ponto ao outro, né? A Ásia, a Europa, a Ásia. E eles viviam em meio a terremotos e também a mudança de nome, né, da cidade. E aí, como nas cartas para as outras igrejas, o Senhor então declara que haverá um vencedor e também uma recompensa. Aqueles irmãos sabiam que as colunas, na verdade, eram responsáveis pela sustentação das edificações em meio aos terremotos, né? Porque se aquelas edificações não estivessem firmes nas suas colunas, as colunas não fossem colunas resistentes, firmes, quando o terremoto viesse, seria facilmente derrubados, né? E aquela cidade também tinha nome, né? Os seus nomes eram sempre em homenagem a pessoas, e estes já haviam sido apagados e escritos novos nomes e postos, então, aí no seu lugar. E é esse tipo de ligação que o Senhor está fazendo, então, com esses irmãos, porque eles conhecem essa história e essa realidade. E aí, para o vencedor, né, diz o Senhor, que está reservado ser uma coluna do santuário de Deus, a morada do Senhor, onde ele habita, onde não existe terremoto, aonde não existe abalo sísmico, onde não existe pressão, onde não existe dificuldade, não é? Então, aquele que conseguir alcançar a vitória,
o vencedor, ele então vai ser, para ele está reservado então ser uma coluna do santuário de Deus. E ainda ter o nome que é sobre todo nome, o nome da cidade celestial gravado nele, não é? Aquela cidade, ela vivia, né, nessas situações que nós já falamos, né, de mudança de nome e tudo mais, e agora, quando o Senhor diz que vai ser gravado o nome, né, essa gravação é uma gravação de nome que não tem como ser apagado. Ah, vamos passar aqui um produto aqui para pagar? Não, não vai conseguir. O nome vai ser gravado e gravado pelas mãos do Senhor. Esse nome não vai ser apagado. Não é? A gente lê a Bíblia e sabe de que a Bíblia vai nos dizer sobre termos o nosso nome escrito no livro da vida. E uma vez que o nosso nome é escrito no livro da vida, ele não é apagado. Ele não é apagado. E agora o Senhor está, então, prometendo de que lá no céu nós teremos o nosso nome gravado, não é? E nunca, ninguém, jamais vai poder apagar. As promessas do Senhor, na verdade, elas ainda são para nós e para os nossos dias. E nós precisamos, assim como essa igreja missionária, essa igreja que sempre buscou aproveitar as oportunidades e levar, né, a palavra do Senhor, a gente consegue observar que para essa igreja o Senhor não dispensa nenhuma crítica. Pelo contrário, o Senhor só tem palavras boas, palavras agradáveis a essa igreja. E às vezes a gente acha assim, poxa, mas é muito difícil não ter uma crítica da parte do Senhor, porque a gente vive num mundo, né, tão difícil. Naquela época não era tão diferente não, gente. Não era tão diferente. Mas aquela igreja, ela conseguiu. Ela estava cercada por outras igrejas que não conseguiram não receber críticas do Senhor. Não é? Ela estava ali naquele lugar e ela estava buscando manter-se firme na palavra, apoiada na palavra, pregando o evangelho, sendo uma igreja que não se corrompia, sendo uma igreja que não cedia às pressões, sendo uma igreja inabalável diante de tantas situações. E, como eu disse, as promessas do Senhor ainda continuam para a gente também. E nós precisamos seguir, então, aí esses exemplos, né, da igreja de Filadélfia. Permanecermos firmes na palavra do Senhor. Aproveitar todas as oportunidades para levar o seu amor e a sua palavra a todos quanto ainda precisam. Às vezes, do nosso lado, né, no nosso trabalho, onde nós estudamos, na nossa vizinhança, na nossa família, nós temos pessoas que precisam, né, de conhecer esse amor, de ouvir dessa palavra, e nós somos esses missionários que precisamos de levar a eles a palavra da salvação. E aí o último versículo para essa igreja diz, como para as outras também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos realmente ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, que está o tempo todo nos falando, nos alertando, nos orientando, trazendo para nós esperança, trazendo para nós a certeza de que breve o Senhor vem e que precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos o soar da trombeta também. É o Espírito de Deus que diz às igrejas. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger e nos ajudar a buscarmos todos os dias sermos a igreja de Filadélfia dos nossos tempos.
Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e até a nossa próxima aula. Deus a todos abençoe.